Vai gravar. Então é isso, começou agora. Pessoal, boa noite. Vamos ao nosso encontro síncrono da disciplina de refrigeração. Primeiro eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação às listas. Eu coloquei a videoaula de resolução das listas, né? E daí, não sei se vocês viram, mas eu resolvi todas as listas ali. Essa semana agora vai ter a prova, né? Eu acho que eu deixei aberto até amanhã a lista da semana passada, mas é uma lista um pouco mais complicada, mas eu fiz ela resolvida, né? Ficou desse esquema. Vocês já conseguiram trabalhar um pouquinho na lista de refri? Pode abrir o microfone aí, gente. Sim. Sim. E tranquilo fazer a lista com a videoaula, né? Acompanhando ali. Ó, chegou o Guedes. Ué? Ah, tá. Pensei que tinha bloqueado. Então tá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida ou só na hora da prova? Porque eu separei 2 exercícios para fazer aqui. Então tem um que é mais, eu coloquei mais ou menos nesse esquema na prova, né, que vocês vão descobrir amanhã, mas eu não tinha passado nenhum completo, porque aquele que eu passei para vocês, eu peguei 2 tabelas separadas, né? Vocês lembram? Eu peguei uma do R717, né, amônia, eu peguei as propriedades de saturação de uma tabela e a carta de outra, daí não batia direito. Se vocês fossem olhar, comparar o ponto de saturação da tabela e da carta, o valor de entalpia, de entropia eram diferentes, né? Isso depende muito da referência que se usa, na temperatura termodinâmica ali de referência, né? Então eu peguei um já deixei as tabelas bem organizadas, na prova está bem certinho, o mesmo que fez a saturação fez a carta, então não tem erro. Mas como eu deixei a desejar ali naquele exercício, eu vou fazer um resolvido passo a passo aqui. Mas a princípio, vocês têm alguma dúvida que querem tirar antes de eu começar a fazer os exercícios? Podem se manifestar no chat aí. Ou abrir o microfone. Eu tenho, para pegar. Anda. Como é que a parada que tu fez ali da carta psicométrica, como é que não sei o nome da carta? Como eu sei que vai para a direita, vai para a esquerda quando tu for achar o ponto 4 ali? Não, tu explicou, mas eu não consigo, tipo, quando eu for fazer exercício, eu não vou ter total certeza. Quando a gente vai ir para a esquerda, quando for aquecimento, vai para a direita, qual é que é a história? Tá, deixa eu abrir ela aqui. Eu botei ela já aqui, né? Tá todo mundo vendo a projeção aí, né? Eu tô vendo chuva no vidro. É o papel de parede. Vai relaxar aqui. Aqui é a carta, né? Então, o que acontece? Vamos pegar aquele exercício da lista que eu estava corrigindo hoje, que é da lista 4. Deixa eu ver qual foi as propriedades que eu coloquei ali. Lista 4. 25 graus, 50% de umidade relativa, né? Então vamos lá. Geralmente é isso que eu vou dar, né? A gente tem uma medição da umidade relativa ou temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, que daí é o psicrômetro, né? Então a gente vai no 25. Deixa eu colocar aqui na retinha. E uma cor mais chamativa. Deixa eu só permitir alguém entrar aqui. Boa noite. Ó, vamos lá. Se eu tenho 25 graus, né? Joguei para cima. Na linha da temperatura. E 50% de umidade relativa, né? Vai estar aqui. Todo mundo acompanhando o ponto, né? O que eu vou fazer a partir desse ponto, como tu falou, como que eu sei se está esquentando ou esfriando, né? Eu vou jogar para cá e para cá, vou traçar uma horizontal aqui. Traçando a horizontal, eu sei qual é a minha umidade absoluta aqui, que é 10, né? 10 gramas de umidade, de vapor ali,
por quilograma de ar seco. É bem simples saber se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda. Para a direita, eu estou aumentando a energia, né? Na forma de temperatura. Eu consigo ver isso aqui direto, por exemplo, MCP ΔT, né? Eu consigo ver a variação de temperatura aumentando, né? Então, quando eu estou andando para a direita, eu tenho um aquecimento, né, a seco. Eu aqueci o meu ar, mas de forma seca, sem colocar umidade, sem retirar umidade, né? E quando eu ando para a esquerda, daí eu tenho o resfriamento, né, sem desumidificação. Eu não estou tirando umidade. A minha umidade absoluta continua sendo a mesma coisa. Quer dizer, a quantidade de água que eu consigo manter ali naquela minha quantidade de ar, né, eu tenho um volume de ar, e eu tenho uma quantidade de água dissolvida ali. Essa quantidade em quilogramas se mantém a mesma. Aquecendo a seco ou resfriando a seco, né? O que vai mudar é o quanto que esse ar consegue segurar de umidade dentro. Se eu esquento, ele consegue segurar mais umidade. Se eu vou esfriando, ele consegue segurar menos umidade, cada vez menos, até eu chegar no ponto de orvalho, que é esse aqui, né? Aqui é o meu ponto de orvalho. Então, eu vou resfriando até chegar a um ponto onde meu ar não consegue mais segurar aquela umidade que ele tinha anteriormente já. E essas linhas de umidade relativa me diz quanto que o meu ar consegue segurar de umidade, né? Quanto que ele tem que ele consegue ainda. Então, nesse ponto eu tinha 50%, quer dizer que ele está com 50% de saturação. Ele consegue mais 50% de umidade nessa temperatura antes de começar a saturar, antes de entrar aqui em cima, né? Então, está a 25 graus, agora eu mantive a temperatura, estou só jogando água ali dentro, pulverizando água aqui dentro. Ele vai, chega em 10%, 20%, né, que ele está na condição de 50%. Se eu continuar subindo, ele vai chegar aqui no meu 25%, né? Meu 25 aqui por cento quer dizer, 25 de temperatura, né? É o meu 100% de umidade relativa. Acho que é isso aí, Guedes. Na verdade, não. Eu acho que eu não fiz a pergunta bem, não fui claro na minha pergunta. Ali é um esqueminha de 4 pontos, certo? Entalpia 1, 2, 3, 4. Na final, na 4 ali, a 13 ela fica numa linha entre a 1 e a 2. Ah, entendi. 4, como é que eu sei que a 4 tem que andar para a esquerda? Porque daí tu pegou ela lá para a esquerda, né? Tu foi por aquilo ali que não ficou bem claro para mim. Como é que eu sei para onde eu tenho que ir para achar o ponto 4? Entendi. Bom, eu separei um aqui de mistura. Então vamos fazer o primeiro de mistura, que daí a gente chega nesse ponto do meio, e depois a gente comenta sobre esse do ponto 4. Então eu vou colocar aqui o enunciado. Deixa eu apagar essa camada e botar aqui. Por que não pegou? Você... Só para eu ver. Ixi, não tá dando. Deixa eu arrastar a janela para cá. Então, estão lendo aqui, né? Um fluxo de 4.800 metros cúbicos por hora de ar a temperatura de 30 graus Celsius e umidade relativa de 50%, misturado com outro fluxo, né, 10.800 metros cúbicos por hora, a temperatura de 20 graus e 50% de umidade relativa. Eu quero saber qual é a temperatura final da mistura. Essa aqui é a parte inicial desse problema que tu falou, né, Guedes? É onde eu pegava o ar externo e misturava com o ar de retorno, né? Daí depois a gente vê aquele do meu fator de calor sensível, né? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a carta de novo. Considerando aqui a carta. Então, meu primeiro ponto, eu tenho 30 graus, 50% de umidade relativa. 30 graus, 50% de umidade relativa. Aqui eu já posso tirar a entalpia, né? Daí eu tenho que vir aqui bem mais ou menos paralelo, né? O máximo que eu conseguir. Isso aqui vai me dar quanto? 60, 61, 2, 3, 4, 5. 65. Né? Kilojoules por quilograma de ar seco. Ok. Vamos pro meu... Eu posso também já deixar mais ou menos traçado aqui
o ponto que eu queria na minha umidade absoluta, é um pouquinho abaixo desse 12, 13,5, um pouco abaixo de 13,5. Vamos para outro ponto. O outro ponto era 20 graus, 50%. 20 graus, 50%. Então aqui eu tenho mais ou menos paralelo aqui um 39, né, de entalpia. E um pouquinho aqui abaixo do meu 6, 7,5. Um pouco abaixo ali. Então, nesse caso de mistura, eu sei que o meu ponto vai estar entre os dois. Né? Eu sei que meu ponto vai estar entre os dois. Deixa eu colocar mais uma para apagar aqui. Então, o que eu vou ter nessa condição? Eu vou ter o meu M... Ah, tem que tirar da... Meu M.1H1 mais... Deixa eu só botar mais para cá para ver os valores depois que vão dar. Mais o meu M.2H2 igual a M.3H3. Né? Eu tenho a mistura aqui. Então eu consigo achar a minha entalpia do ponto 3. Minha massa do ponto 3 sai de um balanço de conservação de massa, né? Balanço de massa, eu tenho que o M1 mais M2 igual a M3, porque eu tenho um duto onde os fluxos 1 e 2 se juntam e saem um fluxo 3. Então eu faço primeiro a conservação de massa aqui, depois eu faço a de energia, que é esse M1H1 mais M2H2 igual a M3H3. Eu consigo sair com o meu H3, isolando ele. Nesse caso vai dar 46,84 kJ por quilograma de ar seco. Né? Então, vamos voltar lá na carta para ver como é que vai ficar isso aqui. 46, 41, 2, 3, 4, 5, 6, Bom, 46 é aqui. Oh, agora eu esqueci de colocar na retinha. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vamos botar mais ou menos aqui assim. Então vai dar mais ou menos aqui 21, 22. Não ficou nem um pouco paralela essa reta. Mais ou menos aqui, né? Aí vocês fazem com mais cuidado. 1, 2, 3, 23, alguma coisa. Essa seria a minha temperatura de bulbo seco equivalente da mistura. Tudo bem, mas o que tu perguntou é como é que eu sei que aquela minha retinha saía desse canto? Todo mundo lembra desse exercício, gente? Hein? Vou considerar que vocês sabem de qual que está falando, né? Aquele que eu tenho a mistura de ar, um ar externo, ar Da de lista. retorno. Isso, da lista. Por que eu tracei aquele minha linha de fator de calor sensível e fui do meu ponto 2 aqui, né? Do meu ponto vermelho, quer dizer. Esse ponto ele está na menor umidade e na menor temperatura. Então ele correspondia à temperatura do meu ambiente, onde eu estava. Então eu tenho aqui vamos dizer que eu liguei o ar-condicionado aqui, no caso um ar-condicionado industrial que tem ar de retorno e tudo mais, e eu estou numa temperatura baixa e umidade baixa. E eu tenho aqui o ar da rua em azul, que está uma umidade alta e temperatura alta, né? Daí tem o ar de retorno entrando ali, que é meu ponto 3, né, ali em preto. E eu quero tirar, naquele exercício eu disse que eu queria tirar uma quantidade X de calor sensível e calor total. Vamos dizer que eu quero tirar 5 de cada, 5 kW, né, de calor sensível, 5 de calor total. Então, de calor latente. Então eu vou ter 5 em cima, 10 embaixo aqui, vamos colocar o meio. Essa é a minha inclinação da minha curva de fator de calor sensível. O que ela quer me dizer? Ela quer me dizer que o ponto que eu tenho que colocar antes de entrar nessa sala, ele tem que estar nessa inclinação e ele vai caminhar até chegar no ponto da sala, que é o ponto que eu quero. Esse caminhada dele vai ser por causa desse fator, esse calor sensível e calor latente que eu adicionei nele. Então vamos colocar aqui um inverte. Eu vou lá, pego a inclinação, né,
dessa minha curva. Eita. A inclinação dessa minha curva. Né? E assim, eu sei que meu ponto, depois que eu entrar com esse ar na sala, depois que eu vou passar pela serpentina do ar-condicionado, ele vai baixar em temperatura e umidade, ele vai entrar nessa sala e ele vai roubar da minha sala o calor latente e sensível que está sendo adicionado no ambiente, né? Seja por, sei lá, equipamento eletrônico ligado, umidade do corpo das pessoas que está aumentando a umidade da sala. Ele vai absorver isso, chegando até o ponto ideal da minha sala, que é o meu ar de saída, né? Então, ele vai ter que estar aqui. Por isso que eu pego que ele vai caminhar até chegar nesse meu ponto em vermelho, né? Ele não sai do ponto preto. O ponto preto é o ar que saiu da mistura. Esse ar que saiu da mistura aqui, ele vai passar pela serpentina e vai terminar em algum ponto em cima dessa reta. Daí, depois que ele entrar na sala, ele vai esquentar e ganhar umidade até o ponto em que a sala tem que se manter, né? Então, eu vou fazer isso, né? Eu faço o balanço, coloco aqui, depois eu vejo como é que eu acho esse ponto, né? Seja por entalpia aqui, pelo meu calor sensível, né? Ou pelo calor latente aqui. Uma forma simples de entender o que está acontecendo aqui é, se eu não quero tirar nada de umidade, o que eu vou ter? Eu vou ter que, obrigatoriamente, se eu não quero tirar nada de umidade do meu ambiente, eu não tenho o ambiente, nenhuma fonte de umidade no ambiente, né? Ele vai estar em 1, né? Porque o meu calor sensível é igual ao calor total. Então ele vai estar reto, sim, na horizontal. Então, eu chegaria pensando assim, meu ponto 2 é onde eu quero chegar. Eu quero chegar em 20 graus nessa sala que eu estou condicionando o ar. Então, o ar ele vai ter que entrar em algum ponto nessa linha verde, a uma temperatura inferior a 20 graus, de forma que com o calor que está sendo adicionado nessa sala por a parede recebendo sol, qualquer coisa assim, ele rouba esse calor, né? E chega no meu ponto ideal. Então ele vai ter que estar, né, na minha esquerda. Porque depois ele vai resfriar até chegar no ponto vermelho, ponto do interior da sala. Certo? Então, essa minha linha do fator de calor sensível aqui, né? Ela vai sair do meu ponto aonde esse ar vai terminar, depois de passar pelo processo de roubar calor sensível latente da sala. Deu para entender um pouco melhor, pessoal? Então, se o ar-condicionado estivesse esquentando o ambiente, ela viria da direita, é isso? Ela caminhar até a temperatura do local que está sendo alterada a temperatura. Daí, então, Sim, tá. Então, como eu estou resfriando, ela tem que dar um ar mais frio do que a sala está. Se eu estivesse esquentando, ela estaria vindo do outro lado. Isso? isso. Vamos dizer que a gente está num país muito frio aí, né? Então eu quero aquecer aquele meu ambiente e aquele ambiente, vamos dizer que ah, aquele ambiente ele resseca por algum motivo, tem um desumidificador na sala, alguma coisa, né? Eu faço esse fator de calor sensível, traço a linha a partir do ponto, vamos dizer que meu ponto vermelho aqui é onde eu quero chegar. E daí eu vejo pelo balanço de entalpia aonde eu tenho que estar para aquecer, né? Então a minha temperatura ela teria que entrar mais quente e ela perderia, né, aqui. Porque eu tenho um calor negativo nessa sala. Essa sala ela está sendo resfriada naturalmente por perda de calor pela parede, né? Então eu teria que caminhar para baixo. O quanto que eu tenho que tirar ou adicionar, tanto em calor sensível ou latente, daí vai me dar esse fator de calor sensível, que é a inclinação da reta. E o quanto de calor sensível que eu vou estar tirando, colocando, vai me dizer aonde nessa reta eu vou estar pelo balanço de entalpia aqui em cima. Posso fazer a mesma coisa pelo calor latente. O tanto de calor latente que eu tenho aqui vai me dizer aonde nessa reta vai estar pelo quanto de umidade que eu tirei aqui desse meu eixo Y. É mais fácil fazer pelo balanço da entalpia, né? Mas eu posso fazer pelo balanço de massa. Certo? Deu para entender, pessoal? Ficou um pouco mais claro?
Posso seguir ou ninguém tem mais dúvida? Aproveita agora, abre o microfone aí, perguntem. Não? Então tá, silêncio. O exercício 4, o senhor resolveu essa questão nele? Eu não cheguei a ver a resolução ainda. Resolvi. Mas talvez não tenha ficado, provavelmente não ficou tão claro, né? Então assim fica um pouco mais claro o que está acontecendo, né? Eu tenho que passar esse meu ar que veio da mistura do ar da rua com o ar de retorno numa serpentina para ele chegar numa condição que, entrando na sala, ele dá conta de roubar o calor sensível e o calor latente que eu quero para resfriar aquela sala, para manter ela numa temperatura constante. Se for o aquecimento, é o contrário, né? Eu tenho que entrar daí com ele um pouco mais quente para quando ele entrar na sala, ele cair em termos de calor sensível latente, né? Se eu estou querendo também umidificar aquela sala, para manter constante. Tá. Tranquilo? Como eu não fiz o exercício, para mim tá bem complicadinho, mas depois eu vou fazer e vai ficar mais claro. Tá. Daí vocês, depois que fizerem, então volta aqui e dá uma lida dá uma visualizada, né, nessa parte do vídeo que eu vou colocar no YouTube, para relembrar disso aqui, né? Essa dúvida do Guedes é bem pertinente, porque é um pouco confuso saber de onde sai esse ponto, para onde que eu vou caminhar, né? Então isso aí é tudo de se eu quero esquentar ou resfriar a sala, o que está acontecendo aqui. Mas para ti ficou mais claro, Guedes? Sim. Beleza. Então, pessoal, se ninguém tem mais dúvida, eu acho que eu vou para o segundo exercício que eu ia apresentar aqui, que daí é um pouquinho mais elaborado. Pode ser? Deixa eu ver se eu consigo colar o enunciado. Acho que é... é R134. Eu mudei o fluido. Não achei as propriedades bem certinho do... Ok. Vamos subir com essa daqui, camada e colocar uma camada nova. Dá para ver o enunciado aí, né? Sim. Deixa eu só abrir aqui o... Então, pessoal, uma instalação frigorífica utiliza o refrigerante R134, é 134A, né? Eu esqueci de botar o A, fica depois. Operando a uma temperatura de evaporação de TE, que eu não tinha colocado ainda, deixa eu botar aqui como é que ficou. Sim. Uma temperatura de TE, de evaporação, uma de condensação TC. Considere um ciclo padrão de compressão a vapor e um processo de compressão com eficiência isentrópica, né? E determine os itens solicitados. Então, vocês lembram disso aqui, do isentrópico lá de máquinas térmicas, né? Eu sumi com a bolinha aqui das cores. Então, essa refrigeração é bem parecido com várias coisas que a gente viu em máquinas térmicas, só porque é ao contrário. Inverte o ciclo ali e a gente vai ter o mesmo raciocínio. Beleza? Então eu tenho aqui meu eta S, né? O rendimento isentrópico de compressão. E eu quero daí determinar esses itens que eu vou colocar aqui. Efeito de refrigeração, vou colocar um por um no caminho daí. Então vamos primeiro, o efeito de refrigeração. Meu item, sem a caneta não dá para desenhar. O que aconteceu aqui? Deu, foi. O efeito de... Sumiu o ponteiro. O efeito de refrigeração, ok? Então, o que é meu efeito de refrigeração? É o meu QE, né? É o calor no evaporador. Né? Então, vamos só seguir o raciocínio que a gente fazia de máquinas térmicas. Para refrigeração. Eu vou ter que botar aqui, porque tá tudo torto essa minha mesinha. Para cá, para refrigeração. Não ficou nem um pouco reto, mas vamos lá. Eu vou ter o meu ciclo, né? Deixa eu só traçar. Eu vou na minha carta, né, psicrométrica lá,
Já confundi as disciplinas. Na carta do fluido, né, das propriedades do meu fluido refrigerante, geralmente essa carta daí vai ser no eixo pH, pressão e entalpia. Para familiarizar antes, eu vou colocar no TS, que é o que a gente está acostumado, né? Então, no TS das máquinas térmicas lá, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui uma compressão isentrópica, ela estaria reta aqui para cima até uma temperatura de superaquecimento. Como eu tenho rendimento isentrópico, né? Minha compressão vai ser vai vir um pouquinho mais para cá. Vocês lembram que nas máquinas térmicas o paralelo com isso aqui seria a turbina, né? A turbina eu ia caminhar daqui de cima para baixo. Então eu caminharia numa expansão isentrópica reto e numa expansão com rendimento isentrópico, uma expansão real, eu caminharia um pouquinho para a direita. A intenção dos rendimentos isentrópicos quer dizer que no final, depois de eu passar pelo processo, eu vou ter um pouco mais de entropia do que eu tinha antes, né? Então, como o meu processo agora está indo do ponto 1, né, que é o meu compressor, para o meu ponto 2 aqui em cima, eu estou caminhando um pouquinho para a direita na entropia, porque eu fui para cima e aumentei a entropia um pouquinho, né? Se fosse na máquina térmica, eu iria para baixo e aumentaria um pouquinho na entropia embaixo, certo? Então aqui eu teria o 2S, né? E aqui o 2 real. Mas vamos caminhar do 2S, vamos esquecer o real por enquanto. Daí eu vou caminhar, vou descer, né, até a minha linha de saturação, caminhar até aqui. E aqui, na disciplina de máquinas térmicas, né, é onde está o meu compressor. Onde eu caminho reto no compressor, numa compressão isentrópica, né? No caso de refrigeração, aqui é a minha válvula de expansão. E a minha válvula de expansão, a consideração dela em operação ideal não é isentrópico, é isentálpico. A entalpia é igual, né? Isso é bem próximo aí da realidade, então a gente pode considerar isentálpico. Mesmo em um ciclo, trabalhando com o ciclo real, dependendo da condição, a gente pode considerar isentálpico. Então eu teria seria um pouquinho diferente, né? Não seria o caso de isentrópico, ia caminhar um pouquinho também para a direita, ia ter um pouco de entropia gerada aqui, né? Mas ia manter a entalpia para o meu ponto 4. Então, esse ciclo de refrigeração está tranquilo para vocês, né? O inverso do de máquinas térmicas. Se surgiu alguma dúvida, vocês abrem o microfone aí. Será que por enquanto está tranquilo, né? Deixa eu apagar tudo aqui no Ctrl Z, deixa eu ver até onde vai. Eu quero limpar isso aqui mantendo o enunciado, não devia ter escrito aqui em cima. Tudo bem, o A eu quero o meu QE. Vamos manter o enunciado aqui. Então, primeiro, o que a gente pode fazer, a gente tem a temperatura de condensação e evaporação, e a gente pode, então, traçar esse mesmo ciclo que eu fiz num diagrama diferente. Esse aqui é o meu fluido. Deixa eu apagar o enunciado. Esse aqui é o meu diagrama, né, do fluido R134A. Então, eu vou trabalhar nesse diagrama agora. Só porque eu vou ter o eixo pH. Então, não é mais o TS, pH. Então, vamos lá. A gente vai achar qual é a minha pressão de saturação usando as temperaturas. Qual é a temperatura que eu considerei aqui? Deixa eu só ver. Foi 50 graus e no evaporador menos 22. Então, vamos para o menos 22 aqui. Menos 20, aqui está descendo, né? Menos 25, menos 21, 22. Vamos botar aqui. Ok? Menos 20, desce um pouquinho. Fica paralelo com a parte de baixo ali. Ok. Essa é a minha temperatura do evaporador, saturação do evaporador, né? Então, eu posso dizer que meu ponto 1 está aqui, porque eu não falei que tem superaquecimento. Então, vocês lembram, superaquecimento em máquinas térmicas, ele está lá em cima, antes de entrar na turbina. O superaquecimento em refrigeração, ele está antes de entrar no compressor, antes de entrar no ponto 1. Então, eu tenho um ciclo ideal, eu não tenho um ciclo padrão, né, de refrigeração, eu não tenho superaquecimento aqui, meu ponto 1 ele vai sair da condição de saturação, né, do meu sino aqui de saturação.
Então aqui está o meu ponto 1. Ok? Então vamos para o ponto 2 agora. Meu ponto 2 eu vou caminhar primeiramente, meu 2S, né, numa isentrópica. Essas linhas azuis com S, 1,4, 1,35, né, são isentrópicas. E eu vou caminhar até a minha pressão elevada. Então vamos jogar aqui só uma isentrópica, depois a gente acha a pressão. Ela vai ficar... Elas não são bem retas, né? Eu vou traçar uma reta que é mais fácil aqui. Ok, vamos dizer que essa é a minha isentrópica aqui. Agora eu vou e vejo qual é a minha temperatura. Deixa eu puxar o mouse. Do condensador. A temperatura do condensador é 50 graus. Então eu vou lá e deixa eu até botar em outra cor. E pego o meu 50 graus. 50 graus aqui, 50 graus aqui. E agora eu posso traçar uma reta. O que isso quer dizer? Que eu estou caminhando em pressão constante. Então aqui eu estou a uma temperatura mais elevada, nesse meu ponto, no cruzamento entre o azul e o vermelho, né? Mas eu estou na mesma pressão. Minha tubulação, eu estou desconsiderando perda de carga, hein, pessoal? Estou considerando um ciclo ideal aqui em termos de atrito viscoso, não tem perda de carga. Qual é a temperatura desse meu ponto? Vocês olham que essas linhas vermelhas curvadas aqui, elas são as temperaturas, né? Meu 50, ele vem aqui de cima e ele vem até aqui embaixo, no 50. Então, eu estou nesse ponto entre o meu 55 e o 60, né? Entre o meu 55 e o 60 aqui. Eu acho que no que eu fiz, eu tinha botado mais perto dos 60. Bom, mas isso aqui tá bem... Qualquer ponto aqui, né? Como a gente tá fazendo tudo na vista, tá ok. Então, vou colocar aqui um 57 aí. Ok? Então, essa é a minha temperatura após a compressão. Daí eu venho aqui para o meu 50, né? Seria o meu... Vamos colocar o ponto aqui é o ponto 2. E aqui é o meu ponto 3. Antes da minha válvula de expansão. Depois da minha válvula de expansão, eu vou ter meu ponto 4. A expansão, eu disse que é ideal, né? No caso, ciclo padrão. Então, ela é isentálpica, né? Ela vai seguir uma linha de entalpia constante, que são essas linhas aqui mais apagadinhas no fundo. Então, tá meio difícil enxergar aqui. Eu acho que é isso aqui mesmo. Aqui. Então, eu cheguei no meu ponto 4. Fechei meu ciclo, certo? E eu sei que o meu 2 real, ele vai estar um pouquinho mais para a direita, que é meu 2S. Vamos dizer, meu 2 linha. O meu real vai estar um pouco mais para cá, né? Mas vamos ver o que ele pede primeiro. Ele pede o efeito de refrigeração. O efeito de refrigeração, eu não preciso saber o meu 2S, né? Por quê? Porque para achar o meu efeito de refrigeração, eu quero saber só entre o 4 e 1. Opa, diz. Lembra só aquela linha da 3 até o 4 ali, tem como é que tu acertou aquela ondulação ali? Ela pega aqui, ó. Ela é reta entre essas linhas isentálpicas. Tá vendo essas linhas no fundo onde passou a régua ali? Essas aqui, ó. Aqui é meio difícil de ver, é meio ruim de ver mesmo, mas essa daqui é a linha do 20, ó. Daí se eu caminhar um pouco mais para cá, vai ser a do 40. Aqui, deixa eu ver se pegou reto. Pegou. Aqui é a do 120. Esse gráfico é um pouco pior que a carta psicrométrica para ver a entalpia, porque a entalpia ela aparece lá embaixo e não tem uma linha que vai até ela, né? Mas são essas linhas que estão aqui atrás. Tranquilo? Hein? Fechou, Guedes? Ok, então vamos lá. Daí eu fui e eu sei que a entalpia do meu ponto 3 é igual a do 4, que é 120, né? A entalpia do meu ponto 1, eu posso olhar aqui nesse gráfico, mas eu vou olhar na tabela qual é para o ponto de saturação, né? Então, se eu quero saber o efeito de refrigeração, o que ele vai ser? Vamos tentar botar isso aqui positivo sempre, né? Porque eu já sei que é refrigeração, então eu quero saber em quilowatts positivo aqui.
ou quilowatts por quilograma, né? O efeito específico de refrigeração. A mesma coisa que a gente está fazendo na outra disciplina. Então, eu posso vir aqui, abrir a minha tabela, eu vou lá, aqui é o gráfico, né? As propriedades. Eu quero saber qual é a minha entalpia para o meu ponto 1, né? Então, a minha entalpia saturada de vapor saturado para menos 22 graus. Eu vou lá, em menos, aqui é R134A, em menos 22 graus, e deixa eu botar aqui tirar o instantâneo, menos 22 graus, e eu consigo pegar aqui todas as propriedades. Então, a minha entalpia de G, que é de gás, né? Aqui não é vapor, aqui, né? Gás, para menos 22 graus, 234,08. Ok? E qual é a minha entalpia do ponto 4? É o 120 aqui, né? 120 um pouquinho para frente, 121, vamos dizer. Então, deixa eu botar aqui, que é o que eu quero, né? Eu quero saber na minha... o que eu fiz aqui? Vocês ainda estão ouvindo, né? Não fechei nenhuma janela aqui. Não. Quero saber no meu ponto A. Meu Q, E, vai ser igual ao meu H... deixa eu só pagar aqui. É meu H1 menos H4. Que foi o quanto que mudou da entalpia de 4, né, depois da válvula de expansão, quanto que ela roubou de calor da rua até chegar no ponto 1. Isso aqui vai me dar, se vocês forem refazer depois do exercício, pegando a tabela para ver se está tudo ok, né? 234,08 menos o meu H4, que é igual a 121,447. Foi o que eu peguei aqui, né? Mas isso aqui, pessoal, eu sei... na verdade, o do 4 eu peguei o valor exato, que é mais fácil do que olhar na tabela até. Porque o do meu 4 é o de saturação do meu ponto 3, né? Então eu venho aqui, 50 graus, que é o outro, 50 graus, saturação é o meu H líquido saturado. H líquido saturado para 50 graus, 121,447. Eu tenho o processo isentálpico, então meu H3 é igual a H4, ok? Então façam lá já no Excel certinho o que é cada ponto, né? Já deixa mais pronto assim. Daí só vão preenchendo os valores, ele vai dando essas informações, né? O que eu fiz aqui. Então, voltando aqui para nossa resolução, o H1 menos H4, esse H4 é igual ao H3, né, que é líquido saturado. Líquido saturado aqui para alta pressão, para 50 graus. Ok? Então, eu tenho isso aqui igual a... deixa eu ver se eu multipliquei pela... Eu multipliquei pela vazão máxima. Então, como eu já dei vazão máxima, eu vou colocar isso aqui vezes a vazão máxima. Que deve ficar mais fácil. Eu acho que nos exercícios, se eu não me engano, eu coloquei a vazão máxima quando precisava. Não tenho certeza em todos. Vezes a vazão máxima. Que é 0,0088. 0,0088. Então, isso vai me dar... 0,09991 kW. Então, esse é o meu efeito de refrigeração, né? É o que eu refrigerei ali do ponto 4 até o ponto 1, né? O que eu consegui roubar de calor para o ponto 4 chegar no ponto 1. Ok? Então, vamos para B. O que eu pedi na B é o efeito... Acho que o senhor colocou um zero a mais ali. Opa, diga. Acho que o senhor colocou um zero a mais no resultado ali. Aquele 0,0991 não tem no meu cálculo, pelo menos, é 0,99. É que faltou um zero aqui. Boa, valeu. Ah, tá. Faltou um zero na vazão máxima. Essa vazão máxima, na verdade, eu consegui depois que eu resolvi o exercício, voltei atrás, né, para deixar um pouco mais fácil já tendo a multiplicação pela vazão máxima. Mas se não tiver,
não multipliquem por isso e vocês acham o específico, né? Que seria quilowatts por quilograma, né? Mas é isso aí, valeu. Faltava um zero aqui. Daí agora, pessoal, se eu peço o volumétrico, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse efeito de refrigeração volumétrica, vamos chamar de um QEVzinho aqui, vai ser igual a mesma coisa, né? H1 menos H4, dividido pelo meu volume específico. Ok? Daí eu pego o volume específico do vapor, que é o que vai entrar no compressor lá. Então esse aqui seria o volumétrico. Depois eu peço a temperatura, esse aqui é o meu A, esse aqui é o meu B, esse aqui é o meu C. Pediu a temperatura na descarga, né, na saída do compressor, para o caso isentrópico. Isso aqui vai dar aproximadamente aqui 58 graus, né, que a gente tinha visto na carta. Tá aqui, deixa eu apagar, aqui em cima, né? Ele vai estar caminhando aqui entre 55 e 60. Qualquer valor aqui entre os dois está mais ou menos valendo, né? Eu acho que é porque eu fiz essa curva um pouquinho inclinada demais aqui para o 0,9, era para ficar mais perto do 0,95, mas está por aqui, ok? Então a temperatura também é fácil de tirar. Depois eu peço o D, o trabalho específico de compressão. Bom, o trabalho específico de compressão ou trabalho de compressão é a mesma coisa, só porque eu só coloco a vazão máxima. Né? Então vamos colocar trabalho de compressão. O que seria? Olhando aqui, né? Isentrópico, né? É o quanto que eu aumentei de entalpia, né? Do meu ponto 1 para o 2, né? Então esse seria o trabalho de compressão isentrópico, o Szinho aqui. Isso vai ser o meu H, deixa eu só colocar aqui, ver, H2 menos H1. H2S, ou linha, como acharem melhor, né? Botando os dois aqui para ficar bem claro que esse aqui é o isentrópico. Daí eu posso fazer vezes um M ponto aqui. Isso vai me dar um valor, eu tenho que daí, gente, buscar a entalpia na tabela. Daí aqui não tem mais o que fazer, né? Porque a minha tabela, os valores, eles vão só para saturação aqui. Então, superaquecido, eu vou ter que olhar na tabela aqui. Eu pego, traço uma paralela ao meu eixo Y, né, daqui para baixo, e vejo onde bateu aqui nesse meu eixo, né, da entalpia. Eu tinha botado aqui 284, porque eu tinha feito essa reta um pouquinho diferente quando eu fiz. Agora, refazendo, ela ficou um pouco mais para cima, vai dar um pouco menos, vai dar uns 279, mas tá ok, tá dentro do valor aqui de pegar no olho, né. Então, vou colocar, usando esse meu H2S que eu peguei da tabela, ele foi 284 que eu estou usando. Kilojoule. Opa! Tu pegou ali da carta, mas por que não dá pra pegar da tabela se ele tem de 58 graus ali? Porque ele saiu da saturação, ó. Aqui na minha tabela, eu tenho o para líquido saturado e para vapor saturado. Eu não tenho acima disso. Então eu tenho para o meu ponto 3 e para esse ponto que estaria aqui, ó, encostado aqui. Como o meu ponto 1, na descarga dele, ele entrou no compressor, na descarga do compressor eu tenho uma condição de superaquecimento, né? Eu tenho um caminho do ponto 1 até lá em cima, até a pressão acima, que segue uma dessas isentrópicas, S constante, essas linhas aqui, né, de S constante. Como eu tenho isso acontecendo, o meu ponto 2 ele vai estar fora desse sino. Então ele vai estar fora da saturação. Então a entalpia que eu pegar aqui vai ser de saturação, é um pouco acima, porque está superaquecido. Deu para entender isso, Amaral? Deu. Então beleza, daí eu vou ter que pegar aqui fazendo uma reta paralela, daí eu não vou usar a régua agora para não perder muito tempo aqui, mas uma reta paralela aqui para baixo, né? Então vai dar 280 aqui mais ou menos. Beleza. Seguindo a linha isentálpica ali ou não? Isentálpicas, isso. Isentálpica é a própria linha do gráfico aqui, né? Essas aqui.
que são as paralelas ao meu eixo Y. Isentrópicas são essas aqui, de entropia constante. São essas verdes, que tem o S igual a 1,15, S igual a 1,10. Ok? Até aí tranquilo, né? Bom, vamos seguindo. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone aí. Então, eu tenho que pegar esse meu H2S da tabela, do gráfico, da carta. Eu não tenho a condição de superaquecimento. Então, eu vou para o meu trabalho de compressor. Eu pego o H2S menos H1. O meu H1 é o de vapor saturado, gás saturado, né? No menos 22 graus. Vezes M ponto. Isso vai me dar uma... Deixa eu pegar aqui, que eu me perdi nas contas. 0, não. Trabalho específico, e eu quero saber o trabalho isentrópico. Eu já botei o M pontos. Então, isso aqui vai me dar 0, tá na reta. 0, trabalho isentrópico 0,439 kW. Ok? Esse é o meu trabalho isentrópico. Agora, eu posso achar meu trabalho real. Né? Meu trabalho real, ele vai ter que ser maior, né? Porque eu tenho que gastar mais energia no meu compressor real do que no meu compressor isentrópico. Eu tenho que compensar as irreversibilidades, né, que vão acontecendo. Então, ele vai ser igual ao meu compressor isentrópico dividido pelo meu eta S, meu rendimento isentrópico. Como ele é menor que 1, ele tem que vir aqui embaixo para me dar um valor real maior, né? Então, isso aqui vai me dar um trabalho real de 0,0627. Vamos dar 5 aqui, né? Kilojoule. Eu acho que eu botei errado a unidade aqui, porque esse valor que eu estou colocando é já em quilowatt, né? É porque eu multipliquei pela vazão, só pegar. Então aqui é quilowatt, não é quilowatt. Não é quilojoule por quilograma. Quilojoule por quilograma é o específico, né? Daí depois eu multiplico por quilograma por segundo, vira quilowatt. Até aí, tranquilo, pessoal? Tem o rendimento no enunciado ali que eu não vi? Tem. Aqui, ó. 0,7. Deu a temperatura. Pô, isso aqui eu posso juntar com isso aqui. Ele deu a temperatura do condensador, do evaporador e o rendimento de 0,7. Então eu joguei o 0,7 aqui embaixo, né? Aqui é o meu 0,7 e ficou assim daí. Beleza? Deixa eu criar uma outra camada. Agora, como é que eu vou achar o ponto real? Parando para pensar, né? Eu tenho o meu rendimento isentrópico, eu também posso achar usando a mesma coisa que a gente usou em máquinas térmicas. Meu eta isentrópico vai ser igual H2 isentrópico, ou linha, menos H1 dividido pelo H2 real menos H1. Né? É o contrário do raciocínio que a gente usava na turbina. Né? Porque agora eu estou subindo ali. Mas é a mesma ideia do isentrópico. Né? Meu rendimento, meu H real, ele vai dar um pouquinho acima. Né? Porque eu usei mais energia no compressor real. Então ele jogou mais energia para o meu gás e ele termina numa condição mais superaquecida. Se eu jogar todos os valores aqui, eu vou achar meu H real, H2 real, de 305,4 kJ por quilograma, ok? Então o que eu posso fazer agora, pessoal? Eu venho aqui, vamos colocar uma outra cor, um verde. Não, verde é ruim de ver aí, né? Vou botar um preto mesmo. Daí eu venho no meu 305. Eu venho no meu 300. Aqui seria a minha linha do 300, né? Ah, eu esqueci de botar a linha reta. Aqui é a minha linha do 300.
Então eu vou estar com 305 um pouquinho mais para cá. Jogo para cima. Isso é bem difícil ver certinho o que é paralelo aqui. Jogo para cima e aqui eu acho meu ponto 2 real. Que é o meu 2 real. Certo? Porque o meu 2 real vai estar na mesma taxa de pressão. Ele só vai caminhar um pouquinho para a direita. Né? Ele vai ter mais entropia, então as linhas de entropia estão aumentando para a direita. Vai ter mais entalpia, porque o meu compressor real ele deu mais energia para o fluido, então tudo caminha um pouco para a direita. Certo? Então, o que o meu compressor real fez foi sair daqui e vir até aqui. Agora, pessoal, qual é a minha temperatura real na saída de superaquecimento? Vai ser bem perto daqui, ó. Bem perto dessa linha aqui, deu 75. Então, vou colocar 75. Né? Tá caminhando nessa linha vermelha aqui, vocês estão vendo? Essa daqui é de uma isotérmica, né? Então, vem até aqui, ó. 75, sobe, vem para saturação 75. Eu estou numa região de superaquecimento, a 75 graus, 305 mais ou menos entalpia, e na pressão igual à pressão de saturação de 50 graus, que eu posso olhar no meu eixo Y aqui, qual é a pressão que eu tenho. Ok? Então eu posso vir para cá e falar que que foi outra coisa que eu pedi, né? A minha temperatura no ponto 2 real. Vamos colocar aqui aproximadamente aí 75 graus. Ok? Deixa eu ver se eu pedi mais alguma coisa. Potência térmica dissipada no condensador. Essa é fácil, né? Meu Q do condensador vai ser igual ao meu H2 real menos H3. Eu consigo até comparar o quanto mais eu tive que dimensionar o meu condensador, né? Para ele conseguir dissipar mais energia, porque eu estou trabalhando num ponto de entalpia um pouquinho mais alto do que o isentrópico. Então, o fato da minha bomba o meu compressor não trabalhar com rendimento ideal, aumenta também o tamanho do meu condensador, né? Vezes M ponto. Isso aqui vai me dar, deixa eu só ver se eu botei aqui o específico, botei 0,16 kW, mais ou menos. Né? Se eu pedir o COP, ou o COP de Carnot, daí agora, como é que eu vou fazer isso aqui? Hein? Como é que é o meu COP real, pessoal? Ele vai ser o meu QE dividido pelo trabalho do compressor, né? É o que eu quero pelo que eu tive que pagar. O que eu quero pelo que eu tive que pagar. Isso vai me dar um COP real de, deixa eu ver aqui, 1,57, 1,58 mais ou menos. Consigo comparar daí com o COP que seria do isentálpico também, né, se eu quiser. E o meu COP de Carnot, para comparação, vai dar 3,48. Nessas condições. Eu consigo brincar também, eu posso aumentar as temperaturas, posso colocar um superaquecimento, subresfriamento e trabalhar nisso. O raciocínio é esse, né? Desenha os pontos na carta e vai vendo o que acontece quando caminha por ela. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui botar no cinza aqui, o superaquecimento, o que aconteceria? Eu ia caminhar, né, na mesma pressão, uma tubulação superaquecendo ele, mas na mesma pressão de saturação ali, e o meu ponto 1 agora seria esse ponto aqui, né? Daí eu vou e caminho numa isentrópica, né, para achar qual é o meu ponto 2 isentrópico. Se tiver um rendimento isentrópico, eu jogo um pouquinho mais para a direita ainda, mas eu vou caminhar nessa reta, porque esse meu diagrama é PH, cuidado com o diagrama. Máquinas térmicas é TS, cuidado. E se eu colocar subresfriamento, né, mesma coisa. Eu vou estar subresfriando o líquido subresfriado à mesma pressão. Né? No meu diagrama lá, TS, ele ia vir por aqui, ó. Vocês lembram? Então aqui já não é mais assim. Ele ia caminhar horizontalmente na mesma pressão.
Então, desenhe as duas linhas de pressão, duas retas, pode atravessar o gráfico inteiro, que ali são as duas linhas de base que vocês vão trabalhar, e depois ver o que está acontecendo na compressão e na minha expansão. Né? Aqui é a minha válvula de expansão, num caso bem próximo ao real, isentálpico. Acho que é isso, pessoal. Esse exercício foi... Os itens que eu pedi foram vários, mas foram esses. Deixa eu botar para cá para ver. E aí, gente, mais alguma dúvida? Deixa eu parar de apresentar por enquanto. No gráfico ali, aquela temperatura em vermelho, o que que é aquela temperatura? Eu não devia ter tirado a apresentação tão cedo. Vamos lá. A tela inteira. Telão. Qual a temperatura em vermelho? Aquelas que elas vão acompanhando, que deu 58 antes, deu 75 depois. Essas linhas em vermelho? Isso. Essas aqui? Essas aqui? Bem tortas. Elas são isotermas. Então, eu tenho aqui na saturação 75 para uma pressão de saturação X aqui, digamos. Se eu quiser manter 75 baixando a pressão, ele vai caminhar, ele vai sair para o superaquecimento, né? Porque, imagina, eu tenho o meu vapor ali saturado numa pressão bem elevada. Eu vou e abaixo a pressão, né? Se eu abaixo a pressão, tem mais chances de ele entrar numa condição de superaquecimento. Então, eu vou caminhar por esse superaquecimento até, né, eu ir baixando a pressão, até... Bom, vai baixando, ele vai continuar com vapor superaquecido. Então, aqui é toda a região superaquecida e de uma isotérmica caminhando, né? Então, se eu quero saber, por exemplo, meu fluido está a 80 graus, a uma pressão aqui de 100 kPa. Eu pego aqui meu 100 kPa, jogo para cá, mais ou menos reto, né, aqui, e aqui é 80 graus. Então, essa é a condição do meu fluido, superaquecido, aqui. Se eu for aumentando a pressão, ele chega na saturação aqui em cima. Tá ok? Certo. Mais alguma dúvida aí, gente? Se é isso, então... Vamos dar boa noite para todo mundo. E boa prova e bons estudos. Daí refaçam a lista e vejam os vídeos de exercício, né? A revisão. Diga, Amaral. Não, liguei sem querer. Tá. Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo. E qualquer coisa Boa só noite. falar. Boa noite. Falou. Boa noite. Boa noite.